Olá, gente! Que Deus te abençoe, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua vida, que Deus te abençoe profundamente nesse dia, que Deus te abençoe profundamente. A bênção do Senhor esteja sobre você. Muito bem, gente. Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia em que tudo que você fizer com as suas mãos tenha a bênção do Senhor. Uma palavra de Deus, uma palavra profética de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus possa proteger a sua vida, que Deus possa proteger a sua casa, que Deus possa proteger a sua família no dia de hoje. Vamos meditar num trecho da palavra de Deus, depois da gente orar os salmos, orar a oração do Pai Nosso, perdão. E eu quero ler com vocês aqui para a gente meditar Mateus capítulo 28, o último capítulo do livro de Mateus, a última ordenança de Jesus, dizendo assim, ó, versículo 19: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, aqui Jesus ele vai dar uma ordem, né? E que a gente nunca pode esquecer, a gente nunca pode enfraquecer ou esquecer essa ordem de Jesus, que é prioridade. E Jesus, ele dentro dessa ordem dele, ele fala para a gente fazer três coisas básicas. Todo o resto na igreja se resume dentro desses três fundamentos, dessas três ordens de Jesus. Primeiro, ele diz assim, que a gente tem que ganhar a pessoa. Fazer discípulos é você falar de Jesus, que as pessoas tenham a luz da palavra para decidir e olhar a sua vida de pecados e entender que precisam de um perdoador, de alguém que fez um sacrifício e que seja perfeito, como Jesus. Então, isso é fazer discípulos, é ganhar pessoas para Jesus. Então, isso é uma ação, né? É uma ação. Igrejas que não têm essa ação de ir pregar o evangelho, normalmente elas ficam uma religião, né? Aquele número de pessoas. E é muito comum, né? Que a maioria das pessoas não é ensinada a ganhar pessoas para Jesus. Ela é ensinada, às vezes, a ter rituais religiosos, sacrifícios intensos, mas não traz ninguém para ter uma experiência com Cristo, ser salvo por Cristo, ser perdoado por Cristo. Então, a primeira coisa que a gente deve de fazer é ir até onde estão as pessoas. Isso a gente faz de três formas, né? A primeira é você evangelizando, testemunhando do que Deus fez com vocês, muito simples, daquilo que você recebeu de Cristo, você testemunha para as pessoas. Assim como você recebeu o perdão, eles também precisam receber o perdão. Segundo lugar, então, primeiro você testemunha, segundo você ora. Você tem que orar pelas pessoas que você está ganhando, está querendo ganhar para Jesus. Ora pelos seus familiares, ora pelas pessoas do seu bairro, ora pelas pessoas da sua cidade. Então, primeiro é você evangelizar, segundo é você orar, e terceiro é você contribuir. É uma forma, principalmente de ir aos lugares onde nós não estamos indo, as nações, né? Jesus falou até os confins, as nações do mundo. Então, nós sempre aqui tiramos, todo mês, aqui quem me acompanha no meu canal, nós tiramos uma oferta e enviamos para missões. Todos os meses, uma oferta para missionários que estão ao redor do mundo pregando. Essa é uma forma de ganhar pessoas para Jesus, porque um dia você vai chegar lá e vai encontrar essas pessoas na eternidade. Você já pensou, se você oferta hoje, então está indo oferta para o Paquistão, para a Índia, para Laos, para Tanzânia, para Filipinas, enfim, tantos países, né? E aí, imagina que você não conhece essas pessoas, mas elas estão sendo ganhas para Jesus. E lá no céu, Jesus vai dizer: olha, teve uma pessoa lá no Brasil que doou seu dinheiro para que você ouvisse o evangelho. E então, essa é a forma de
você pregar o evangelho. A segunda coisa, então, essa é uma atitude, tu tem que ter atitude, né? Você tem que ter uma ação em relação a isso. Segundo, é batizar as pessoas. O batismo é um ato. É você pegar uma pessoa e batizar na água. É um ato. E em terceiro, ensinar as pessoas. O ensinar é um processo. Você não ensina uma pessoa tudo num dia. Você não muda a vida de uma pessoa tudo num dia. Ela se converte, mas depois ela tem hábitos errados que precisam ser lavados e ensinados pela palavra de Deus para que esses hábitos não contaminem mais aquela nova vida. A prática desses hábitos errados não contamina aquela nova vida que nasceu. Então, você tem que ir ensinando agora a palavra de Deus. E essa é uma função da igreja. E essa função começa do dia que a pessoa nasce de novo até o dia que ela vai morrer, ou o dia que ela vai ser arrebatada. Ela passa pelo processo de ser ensinado na palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo aqui, e que ele, Jesus, em nenhuma dessas tarefas, em nenhuma dessas etapas, Jesus nos abandonaria. E Jesus estaria conosco até o final dos tempos. Ou seja, pelos séculos dos séculos, Jesus estaria comigo, com você. Então, esse é um ídolo de Jesus. Eu profetizo hoje na sua vida, agora, nesse dia, que você tenha no seu coração o desejo de compartilhar o que Cristo fez com você, que você tenha desejo de ser uma pessoa generosa no reino de Deus e na obra de Deus, para que você possa ajudar o evangelho a ir adiante, e que você possa orar também, seja um intercessor na vida das pessoas. Que você comece essa mudança e obedeça esse ide de Jesus. Esse aqui não é um trabalho para uma organização. Jesus não fundou organização nenhuma. Jesus dá uma experiência nova para pessoas, para mudança de vida, e essa é a igreja de Jesus. Então, você é considerado por Jesus, a tarefa não é para nenhuma denominação, porque nenhum grupo denominacional vai entrar no céu, nenhum. Lá não vai ter nenhum nome de igreja, nenhuma placa de igreja, nenhuma instituição com CNPJ. Lá vão estar pessoas que vão ter que responder para Deus o que elas fizeram em relação a essa ordem de Jesus. E eu profetizo a sua vida que você faça parte disso, daqueles que estão enviando pessoas para o céu, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, seja um ganhador de almas, ganhe a sua família, ganhe as pessoas ao seu redor e nunca esqueça, sempre na sua vida, de ser um ganhador de almas para Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe o seu coração. Compartilhe essa palavra com 5 pessoas aí, tá? Abençoe a vida de 5 pessoas aí também. Se você puder, curte essa live, é importante você curtir. Se você não é inscrito no nosso canal e você gostaria de receber a informação quando estamos ao vivo, orando por você e participar conosco, então inscreva-se no nosso canal e a plataforma avisa quando estamos ao vivo. Agora, nesse momento, eu queria orar com você, porque é uma coisa muito importante. Essa é uma hora que nós oramos a oração do Pai Nosso, começamos o dia abençoado, começamos o dia buscando a presença de Deus, e quando a gente ora, tudo melhora. Deus abre as portas, o milagre acontece, né? Então, ore comigo e diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida. Que esse dia seja um dia muito abençoado e que tudo que você fizer com as obras das tuas mãos seja abençoado por Deus, assim como diz Deuteronômio capítulo 28. Que Deus te abençoe e que você tenha um grande dia com Deus.